Bom, então hoje nós vamos falar aí fundos de investimento, como investir. Então nós vamos abordar vários assuntos aí para tirar as dúvidas de todo mundo sobre essa modalidade de investimento que normalmente as pessoas têm, as pessoas optam por ter, tem os fundos de investimento, normalmente no banco, né? Todo mundo tem algum fundo de investimento aí, e só que tem algumas informações que precisam ficar um pouco mais claras para que as pessoas possam aprender e ter noção daquilo que pode impactar, né, numa decisão de investimento, que pode inclusive impactar na rentabilidade do investimento e quais são os riscos dessas modalidades e tudo mais, dessa modalidade de investimento e tudo mais. Então a gente vai explorar um pouquinho disso hoje, né, com o objetivo aí de tirar essas dúvidas de vocês todos aí, para que vocês saiam daqui, né, saiam dessa nossa atividade com mais embasamento, com mais informação, para que possam tomar a melhor decisão de investimento para vocês, que é sempre o nosso objetivo principal na promoção aí de educação financeira através dos nossos eventos e tudo mais. Perfeito? Então vamos nessa. Bom, primeiramente eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Existem duas formas básicas da gente fazer investimentos no mercado, né? Normalmente a gente tem a opção de ir diretamente fazer o investimento de forma individual. O que é isso? Então eu vou ao mercado, eu vou no banco, compro um título público, né, ou na corretora, um título federal via Tesouro Direto, um CDB, né, compro debêntures de empresas, compro LCIs, compro CRIs, compro LCAs, compro ações, compro imóveis, né? Então isso é uma forma da gente investir que é a forma direta, quando a gente vai lá e compra o investimento, o ativo propriamente dito, né? Então aqui estão os investimentos ativos, né, que a gente compra para investir, e quando a gente vai e faz a compra direta disso, a gente está fazendo essa compra individualmente. Então existe essa forma de investimento e existe a forma coletiva de investimento. Na forma coletiva é como funcionam os fundos de investimento, os clubes de investimento e os fundos de previdência também seguem a mesma lógica. Como é que funciona isso? Um grupo de pessoas, né, de investidores, várias pessoas, investem num determinado fundo, né, colocam dinheiro num fundo de investimento, de forma que esse fundo vai ter o patrimônio total, patrimônio que é a soma dos patrimônios individuais desses investidores, de todos nós, né, que estão participando aqui da atividade, por exemplo, né, se fosse um fundo onde nós investiríamos, e esse fundo é que vai pegar esse montante total e fazer as aplicações comprando os ativos para dentro da carteira do fundo, certo? Então, uma coisa é eu ir diretamente fazer a compra do ativo, outra coisa é eu fazer por meio de fundos de investimento, onde várias pessoas investem num determinado fundo, né, com os mesmos objetivos de ter uma rentabilidade X de acordo com o risco Y, e esse fundo, com o montante do dinheiro das pessoas todas investidas ali, é que vai fazer a aquisição dos títulos, tá? Então, quando a gente fala de fundo de investimento, a gente de imediato já pode ter essa noção que a gente está fazendo um investimento que ele não é um investimento, o fundo não é um investimento por si só, ele é uma forma de investir, né? Ele é um meio de investimento, ele é um veículo de investimento. Então, o conceito básico de eu optar por um fundo de investimento é que, por exemplo, se eu investir individualmente, de repente eu tenho um montante que não me permite fazer uma diversificação tão grande dos ativos, nem conseguir remunerações melhores e tal. Já quando isso é feito dentro de um fundo, né, o volume financeiro de um fundo é muito maior, então ele consegue fazer uma diversificação mais adequada da carteira e pode proporcionar tanto mais segurança quanto mais risco. Essa é a ideia, né, a concepção do fundo de investimento de uma forma geral. Bom, então, como a gente falou, o fundo de investimento nada mais é do que como um condomínio, né, que reúne recursos de um conjunto de investidores, nós todos aqui, por exemplo, né, e que tem o mesmo objetivo, obter ganhos financeiros. Então você tem uma situação onde cada condômino, né, é dono de um apartamento, certo? Que é uma cota, né, que equivale a uma cota, e paga a um terceiro, e aqui tem a diferença também principal do fundo de investimento, para administrar e coordenar as tarefas, né, como a gente no condomínio paga para que tenha o síndico, tenha o administrador, tenha o pessoal de portaria, de manutenção e tudo mais,
né? Então a gente reúne e paga esse pessoal, né, que vai cuidar desse recurso, desse dinheiro do nosso fundo, e aí, a partir daí, a gente vai entender que essas pessoas são profissionais aptas a tomar essas decisões e vão fazer esses investimentos aí. Então são estabelecidas em cada fundo regras de funcionamento, assim como no nosso condomínio, né, o horário de funcionamento da piscina. Não é porque tem piscina no meu condomínio que eu vou lá a hora que eu quero, né? O salão de festa eu não entro a hora que eu quiser. Então tem um regulamento que rege cada fundo de investimento, e as pessoas que vão pegar os recursos e tomar a decisão de onde investir no fundo, né, o dinheiro do fundo, o dinheiro dos cotistas, elas têm que se sujeitar a essas regras, tanto elas quanto nós, quanto investidores. Então são vários tipos de regra que vão compor o regulamento de um fundo de investimento, e cada fundo tem um regulamento definido. Tá? Então a lógica é essa, né? Cotistas, investidores aplicam os seus recursos, né? Fazem os aportes do seu dinheiro, do seu capital, e esse capital vai comprar os ativos de investimento para que se obtenha a rentabilidade. Então os investidores compram a cota, isso gera menos tempo para o investidor. Então o investidor que investe via fundo de investimento, ele de certa forma ele não quer ficar monitorando tanto o cenário econômico, que investimento que tem isso, que investimento tem aquilo, se agora vai subir, se agora vai cair, enfim, ele não quer isso, ele quer uma gestão feita por especialistas, por gestores, né, que façam essa tomada de decisão por ele. Tá? Aqui a gente está falando em gestores, em profissionais contratados e tal, e isso são profissionais que eles têm que se enquadrar perante o mercado, na categoria, na função que eles exercem, tem toda uma regulamentação para isso, ok? E os direitos e obrigações são iguais para todos, independente do valor. Não importa se eu tenho 500 mil num fundo, outra pessoa tem 20 mil, a outra tem 3 milhões, não importa. Se todos têm esse recurso naquele mesmo fundo, aquele regulamento é válido para todos os investidores e todos estão sujeitos aí às regras desse investimento. Então, isso é importante também. E que riscos que existem, né, na hora que a gente vai fazer um investimento, vai investir por meio de fundos de investimento? Essa é uma questão que a gente tem que ficar bem atento para entender efetivamente, né, o que a gente vai ter em termos de risco e possibilidade de retorno quando a gente fala do investimento em fundos. Né? Então existem alguns riscos que são pertinentes a várias modalidades de investimento, inclusive aos fundos, que a gente precisa entender, precisa compreender para saber o que a gente tem de risco, onde a gente pode perder, onde a gente pode ganhar, porque isso é a essência do investimento. Né? Então, que riscos que existem nas aplicações de uma forma geral? O primeiro risco que existe, né, quando você faz uma aplicação, um investimento qualquer que seja ele, e nos fundos também vai seguir essa regra, é o chamado risco de mercado. Né? O que é um risco de mercado? Risco de mercado é quando, por exemplo, vou dar um exemplo de ações que é mais fácil de todo mundo visualizar, até quem nunca investiu em ações sabe disso, vê o jornal e tal. Vamos supor que você compra uma ação pode se valorizar, pode se desvalorizar, certo? Então ela é negociada e os preços delas vão se modificando ao longo do tempo. Então essas variações de mercado são chamadas, ela é chamada de risco de mercado. Então quando eu faço um determinado investimento, eu vou ter um risco que vai estar associado a ele. Ah, André, mas se eu sou conservador e invisto na poupança, qual é o risco de mercado da poupança, por exemplo? Bom, o que pode acontecer é que outras modalidades conservadoras podem estar te dando uma rentabilidade muito maior e você está perdendo, por exemplo, para a inflação. Né? Então a inflação sobe muito e isso faz com que a sua rentabilidade na poupança perca atratividade, perca interesse. Né? Então isso é um risco de mercado todo mundo correndo. Então, essa é a primeira modalidade de risco que a gente tem em qualquer tipo de ativo, em qualquer tipo de investimento. Tá? O outro risco é o chamado risco de crédito. O que é o risco de crédito? Esse risco aqui é um risco que a gente tem que compreender muito bem esse risco aqui. Tá? O risco de crédito é o seguinte, vamos supor que você
emprestam dinheiro para um familiar seu, para um irmão seu, para o seu cunhado, ou para quem quer que seja, para o seu vizinho, sei lá o quê, qual o risco que você corre nesse momento? Você corre o risco de que essa pessoa não te pague de volta, que ela não tenha condições de arcar com aquela dívida, né, digamos assim, que ela assumiu com você, certo? Então, isso é chamado risco de crédito. Quando que isso acontece no mercado financeiro? Por exemplo, se você comprar um CDB, né, de um banco, qualquer que seja ele, e esse banco quebrar, talvez você possa não receber o seu CDB de volta. Então, esse é o chamado risco de crédito. É você comprar uma debênture de uma empresa e essa empresa quebrar, né? É você comprar uma poupança, fazer uma aplicação em poupança num banco e esse banco quebrar. Então, você tem essas situações que são chamadas risco de crédito. Aqui nós não estamos falando do risco de oscilação, de você ganhar ou você perder, não estamos falando disso, estamos falando do risco de você nem ter a devolução daquele seu capital ali, porque aquela instituição onde você investiu quebrou, tá? Então isso é o chamado risco de crédito. São dois tipos de risco aqui, perfeito? A gente está falando aqui. Na verdade, os dois que a gente já falou, vamos para os próximos. Temos outra modalidade de risco, né, que é o chamado risco de liquidez. A melhor forma da gente dar um exemplo do risco de liquidez, para todo mundo compreender, né, é pertinente não ao mercado financeiro em si, mas ao mercado imobiliário. Ou seja, vamos supor que a gente tenha investido num imóvel, que esse imóvel tenha custado R$ 500.000. E aí a gente entende que há uma valorização, passa um tempo e tal, que esse imóvel poderia ser vendido por R$ 700.000, né? Só que na hora que você vai vender, você não encontra comprador, Então isso é chamado risco de liquidez, ou seja, liquidez é a velocidade com que um ativo pode virar dinheiro. Então, num caso desse, pela baixa liquidez de um imóvel, você pode ser obrigado a vender abaixo do preço que você estimou que valeria, né, ou abaixo do que você comprou, dependendo da situação. Por quê? Porque você não encontra liquidez no mercado, você não encontra pessoas dispostas a comprar aquele imóvel de você na velocidade que você precisa, né? Então, isso pode ocorrer. Então, esse risco é chamado de risco de liquidez. E alguns ativos do mercado financeiro têm mais liquidez e outros menos liquidez. Então, dependendo disso, você pode ter uma variação de preços, não porque aquele ativo passou a valer menos ou passou a valer mais, mas porque simplesmente você não encontra um comprador para ele quando você quer se desfazer daquele investimento. Então, isso que é chamado o risco de liquidez, perfeito? Tem o risco de alavancagem também, que aqui nós já estamos falando de uma dose de agressividade do investidor, né? O risco de alavancagem, o que é o risco de alavancagem? Imaginem que vocês tenham R$ 100.000 agora, né, fazendo investimento, mas que vocês assumam posições superiores a 100 mil, vocês assumam posições de investimento de R$ 500.000. Olha, mas isso é possível? É possível. Então, essa alavancagem, ela pode trazer para a gente um risco adicional e que pode nos levar também até a perder todo o nosso recurso. Então, toda vez que a gente pensa em investimento, a gente tem que ter ciência dos riscos para ver, porque tem muitos investimentos que não têm risco de alavancagem, tem muitos que têm. Então, a gente precisa compreender a modalidade de investimento para saber se a gente está exposto a esse tipo de situação ou não. Então, qual é o principal impacto que a alavancagem pode trazer para o investimento? Imagine você o seguinte, imagine você que você tem lá, como eu dei o exemplo, 100 mil, faça um determinado investimento, e aí esse investimento se desvalorize, por exemplo, 20%. Tudo bem, tinha 100 mil, né, aconteceu um desastre, eu perdi 20%, agora eu tenho 80%. Ok? Isso numa situação normal, sem alavancagem, se optou por um investimento de alto risco e tal. Agora imagine se você vai fazer uma alavancagem. Então significa o seguinte, que você tem lá o seu investimento de R$ 100.000, mas você
se posicionou investindo R$ 500.000 no mercado, e não 100 mil, 500 mil. Você investiu 5 vezes mais do que o seu patrimônio que você possui. Se acontecer a mesma coisa que eu dei no exemplo agora, e esse investimento tiver uma queda de 20%, quanto que é 20% de 500 mil? 100 mil. Você tinha 100 mil, então você perde todo o seu patrimônio. Então, entender a alavancagem é isso. Obviamente que se você tiver um ganho de 20%, esses 100 mil sobre 500 vai para 100 mil e dobra, né? Então você sai de 100 mil vai para 200 mil. Então a alavancagem é isso, é para aquele investidor bem agressivo que quer correr riscos maiores, né, bem mais elevados, em busca de uma rentabilidade mais expressiva, né, sabendo que isso fatalmente vai atrair um risco maior e precisa ficar muito claro isso aí para que não haja uma expectativa frustrada, né? Achar que, não, mas eu não sabia, não, isso aí não existe, tem que saber, não pode. Imagina que você faça um fundo de investimento, você invista num fundo que utiliza alavancagem, você não sabe disso, né, e o fundo vai lá e perde todo o patrimônio. Imagina isso, como é que você vai se sentir? Então é importante você saber que isso existe e que, em razão disso, você tem que ter aí noção de que se aquele produto que você está adquirindo, ele realiza esse tipo de operação alavancada ou não, tá? Obviamente tem gente que vai querer esse tipo de produto, né? Isso aí é questão de perfil. Bom, falando dos fundos, nós vamos falar aqui os principais tipos de fundos para a gente entender tudo isso que a gente falou em termos de risco, retorno, né, e as características de cada um, o que cada um faz. Então aqui, nesse momento, a gente vai ter a condição de saber, na hora que a gente olhar em qualquer site de banco, o que um determinado fundo está querendo dizer para a gente em termos de investimento e tudo mais. Então, na classificação, né, da CVM e na Ambima, são mais de 30 classificações. Então nós vamos falar de 6 principais, 6 grandes classificações aqui, para a gente entender os fundos aí de uma forma didática e bem tranquila. Então, nós vamos falar dos fundos referenciados, né, o fundo referenciado DI, né, o fundo de renda fixa, o fundo multimercado, os fundos de ações, o fundo imobiliário e o fundo de investimento em cotas. Vamos entender o que são esses fundos aí, o que cada um faz e quais são os riscos associados a eles. Os fundos referenciados, né, o nome sugere o que para a gente? Sugere que eles vão acompanhar um índice de referência, né? Então o objetivo de um fundo referenciado é acompanhar da forma mais fiel possível um determinado indicador de desempenho que a gente chama de benchmark, né? E ele já vem obrigatoriamente identificado na denominação do fundo. Então, por exemplo, qualquer fundo referenciado, ele tem que ter referenciado no nome dele. Então, toda vez que você olhar fundo BTG Pactual referenciado DI, você já sabe que é um fundo Banco do Brasil referenciado DI. Ele já tem que ter lá. Então, imediatamente você já sabe que aquele fundo trata-se de um fundo referenciado. Então, o que ele vai poder fazer com essa carteira? O que o gestor, o profissional contratado para fazer os investimentos com o patrimônio do fundo, o que ele vai poder fazer? Ele vai ter que pegar 95% do patrimônio, certo? E comprar em ativos que acompanhem aquele indicador de referência. Então, por exemplo, se é um fundo referenciado DI, 95% do patrimônio dele vai ter que obrigatoriamente estar comprando ativos que acompanhem a variação do DI, do CDI, certo? Então, esse é um fundo extremamente conservador, que você vai colocar o seu objetivo, quando a gente fala de render igual ao CDI, para quem não conhece, né? O CDI ele é mais ou menos o espelho da taxa Selic. Então, falando, né, de uma forma didática, se hoje a Selic está em 10,75, né, e ficar assim durante 12 meses, então um fundo referenciado DI ele tem por objetivo render isso, 10,75. Ponto. Ele não vai render mais, ele não vai render menos. Ele vai comprar títulos públicos do Tesouro, CDB,
títulos do Tesouro, CDBs, debêntures, mas todas em que a rentabilidade ela esteja atrelada ao CDI. Então, o que ele vai te dar de rentabilidade é isso, CDI. Tá? E aí a gente diria 100% do CDI, ou seja, tudo que for o CDI no período ele vai te pagar. Perfeito? Esse é o objetivo de um fundo DI. Um fundo DI não pode dar 20%, 30% no ano, não pode cair 10%, não pode. Ele não faz nada que permita com que isso aconteça. Ele é um fundo referenciado que vai fazer tão somente aplicações conservadoras com o objetivo de ter a rentabilidade do CDI. Perfeito? Então, onde que a gente normalmente posiciona os nossos recursos em fundos referenciados DI? Se eu preciso de uma boa liquidez, o que é uma boa liquidez? É eu precisar de sacar o dinheiro na hora que eu quiser, vai ficar num fundo DI. Por quê? Porque o meu risco é mínimo. Ele naturalmente vai ter rentabilidade positiva sempre. Nunca vai dar uma pancada de rentabilidade, mas sempre vai ter. Eles são fundos que dão liquidez normalmente no mesmo dia. Eu deixo aplicado. No dia que eu quiser, peço resgate de manhã à tarde, está na minha conta. Para eu gastar e fazer o que quiser. Né? Ou então, dependendo até da minha faixa etária, que de repente é importante que meus recursos estejam mais líquidos. Vai depender do meu planejamento financeiro pessoal. Então, o fundo referenciado DI, ele vai cumprir este papel na carteira de um investidor. Ser conservador, ter uma rentabilidade diária, está ao alcance das minhas mãos. Outro tipo de aplicação para um fundo DI dentro da nossa realidade, dentro dos nossos objetivos, do nosso planejamento financeiro, é aquele recurso para emergências. Então, eu não posso, por exemplo, pegar um dinheiro que eu tenho uma finalidade de pagar um apartamento daqui a um ano e colocar ele no risco. Para quê? Eu tenho que ter o fundo mais conservador possível, que vai que eu perco dinheiro nesse investimento. Então, o fundo DI também é para isso. Outra coisa, despesas com emergência. Imagine que está tudo bem, com a família tudo bem, acontece uma coisa fora, alguém tem uma dor de barriga, alguém passa mal, se acidenta e tal. Onde que eu vou pegar o dinheiro? De um fundo DI, que o dinheiro está disponível para esse tipo de situação. Foi lá, perdeu o emprego, enfim, aconteceu alguma coisa. A parte do fundo DI vai atender essas necessidades todas aí que a gente está falando, perfeito? Bom, depois dos fundos DI, nós temos os fundos de renda fixa, tá? Que eles caminham numa linha muito próxima aos fundos DI, tá? Porém, eles têm a possibilidade de nos dar uma rentabilidade um pouquinho maior do que os fundos DI, perfeito? Eles têm essa concepção, né? Então, eles têm que aplicar pelo menos 80% dos seus recursos em títulos de renda fixa, públicos ou privados, pré ou pós-fixados, e tem como principal fator de risco a variação das taxas de juros ou índice de preços. A rentabilidade pode ser beneficiada pela inclusão em carteira de títulos que apresentem maior risco de crédito, como os títulos privados. O que é isso? Vamos falar aqui vamos trazer para uma realidade simples, didática, bacana, de dia a dia. Então, o fundo DI ele tem que comprar investimentos, ativos para a carteira dele, que representa a variação do CDI. O fundo de renda fixa não. Ele pode ter, por exemplo, um título que seja assim, atrelado à inflação. Pode ter. Então, pode ser que a rentabilidade dele seja totalmente diferente de um fundo DI. Pode mudar muito. Dependendo do tipo de fundo de renda fixa, pode até ter rentabilidade negativa, como os fundos chamados de índice de preço, né, que tiveram no ano passado, por exemplo. Então, nos fundos de renda fixa você já tem isso. Então, quando você investe num fundo de renda fixa, você já tem que saber perfeito, esse fundo de renda fixa, mas ele investe em quê? Não, ele compra títulos públicos, ele compra títulos privados. O que são títulos privados? São títulos emitidos por empresas, por bancos, onde ele vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Então você vai ter aquele grupo de fundos de investimento, de renda fixa, que você vai ter uma expectativa dele dar mais ou menos igual ao CDI também, ou um pouco mais. Você vai ter a expectativa, por exemplo, nos fundos de renda fixa, inflação, que ele pode oscilar bastante, apesar de ser um fundo de renda fixa. Mas aí, quando é inflação, normalmente ele tem o nome também, índice de preços. Então você já identifica. Então, o importante em cada fundo não é que ele é um fundo, não investi em fundo. A gente já está falando de dois tipos de fundo com características diferentes.
Então é saber o que aquele fundo investe, isso que nós temos que saber, porque é ali que tem o risco do negócio andar para frente ou não. É ali que a gente está se expondo ao risco ou não. Então, esse é o principal ponto que a gente tem que entender. O que tem dentro de uma carteira de investimento de um fundo. Tá? Então, um fundo de renda fixa, a gente colocaria ele com um pouquinho mais de risco lá que um fundo DI, com uma perspectiva de rentabilidade um pouquinho maior, sendo que os fundos de inflação, por exemplo, podem ter um risco elevadíssimo para a categoria de renda fixa. Tá? Então, é entender muito bem a diferença para não se assustar quando vier os resultados aí. Fundo de renda fixa, posso ser conservador? Posso. Um fundo de renda fixa que não tenha inflação, que seja um fundo de renda fixa que compra títulos públicos, títulos privados. Aí existe uma modalidade de fundo chamada fundo de renda fixa de crédito privado, que ele compra mais crédito privado do que títulos públicos. Então, nesse caso, ele vai conseguir te dar aí 103%, 104% do CDI, né? Até 105%, dependendo, tá? Então, são fundos que vão rentabilizar um pouquinho mais também dentro de uma característica aí um pouco conservadora, com exceção dos de inflação. Bom, outra modalidade de fundo que a gente tem, que a gente conhece, que está disponível no mercado para todos nós, são os fundos de ações. Então, onde investe um fundo de ações? Em que investe um gestor de fundo de ações? Ele investe em quê? Em que um gestor de fundo de ações vai investir, pessoal? Em ações. Então, qual o risco que eu corro ao investir num fundo de ações? O risco que eu corro é da variação dos preços das ações. Certo? Então, quando eu estou investindo, observe que a gente falou de fundos de investimento que tem a sua rentabilidade conservadora, tranquilinha, como o fundo DI, sempre positiva e tudo mais, disponível, aquela coisa ali. E nós estamos falando agora de uma modalidade de fundo de investimento que pode ser arriscada, que são os fundos de ações. Então, veja como é importante a gente compreender em que cada tipo de fundo investe. Então, o fundo de ações ele tem que ter 67% no mínimo do seu patrimônio em ações. Então, se você comprar um fundo de ações, saiba que aquelas oscilações que você vê no jornal, né, o índice Bovespa, aquilo ali vai acontecer com esse fundo. Não tem como você esperar diferente disso. Entendeu? Então, alguns desses fundos eles têm o objetivo de acompanhar, né, ou superar algum índice de mercado acionário, como o Ibovespa ou o IBRX, né? Então, o principal fator de risco é a variação dos preços das ações e o objetivo desses fundos é a rentabilidade de longo prazo. Não adianta você fazer um investimento em fundo de ações se você tem aquele perfil que vai querer olhar a rentabilidade todo dia, porque você vai passar mal. O estômago vai doer e aí isso não é bom, né? Investimento tem que ser uma coisa tranquila, tem que ser uma coisa bacana, uma solução, rentabilizar o nosso patrimônio. Então, se a gente fala de um fundo de ações, a gente tem que ter a clareza que um fundo de ações vai oscilar conforme as ações. Tá? Bom, então, o que acontece nisso aqui? Mas se as ações caírem, ele não pode vender? Não, ele não pode. Ele tem que ter pelo menos 67%. Ele é obrigado. Então, isso significa que não adianta, em hipótese alguma, você achar que se o mercado de ações despencar para baixo durante uns 6 meses, você não pode querer que o fundo de ações seja positivo, porque ele não vai ser. Tá? Então, tem que ter essa clareza também aí para saber em que você está investindo com consciência total. Né? E aí, nós temos os fundos multimercados. O que são os fundos multimercados? Aqui tem um mundo de investimentos. Tá? Nos fundos multimercados, existe um mundo de investimentos. Os fundos multimercados, eles podem investir tanto em ativos de renda fixa, quanto em ativos de renda variável, com ações. Eles podem fazer operações com câmbio, né? Eles podem fazer operações de várias formas. Então, os fundos multimercados, eles são
uma faixa intermediária em termos de expectativa de retorno para a gente e expectativa de risco também, entre os fundos de renda fixa e os fundos de ações. Imagine o seguinte, o mais conservador, fundo de renda fixa, o mais agressivo, fundo de ações, o meio termo, fundos multimercados. E aí você tem aqueles fundos multimercados que se assemelham mais à renda fixa, que são fundos multimercados que não são tão agressivos, são só um pouquinho mais agressivos, mas não são tão agressivos, que vão, de repente, você vai ter uma meta de ter uma rentabilidade de 110% do CDI, 115% do CDI, 120% do CDI, né? E você tem aqueles outros que vão querer dar 150%, 160% do CDI, que aí eles podem ter períodos também negativos e tudo mais. Então, o importante é você saber que a gente, nessa demonstração dos fundos, a gente está fazendo uma escadinha, né? Onde o primeiro lá, o DI, é o mais conservador, depois o fundo de renda fixa, perfeito, aí depois a gente pulou para o fundo de ações e colocamos o fundo de mercado no meio. Por quê? Porque eu entendo que se a gente entender os dois extremos, fica mais fácil da gente entender o fundo multimercado, tá? Então, se a gente colocasse numa escadinha, primeiro degrau, fundo DI, segundo degrau, fundo de renda fixa, terceiro degrau, fundos multimercados e quarto degrau, os fundos de ações. Lembrando que quanto mais eu subo, mais risco eu corro e maior a minha expectativa de retorno também. Tá? Por isso, quanto mais eu subo, mais alongado é o meu investimento naquele produto ali, naquele fundo. Então, isso também tem que ser considerado. Bom, uma outra modalidade de fundo que existe são os FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário. Tá? Então, o que um fundo imobiliário faz? A mesma coisa que os outros fundos, só que ao invés de comprar ativos financeiros, ele vai comprar imóveis, né, ou títulos atrelados, lastreados em imóveis. Então, os investidores colocam dinheiro no fundo, o fundo compra os imóveis, ele tem uma característica um pouquinho diferente, que acontece o seguinte, esses imóveis normalmente são alugados, e aí esses aluguéis mensalmente vão ser distribuídos para nós, cotistas, investidores nesse fundo. Então, o fundo imobiliário é uma forma da gente participar do mercado imobiliário por meio de uma gestão profissional de um fundo de investimento. Então, quando eu invisto num fundo de investimento imobiliário, o que eu estou comprando? Imóveis. É a mesma coisa que eu estar comprando imóveis utilizando um veículo que é o fundo, um meio pelo qual investir nos imóveis, que é o fundo. Então, reparem que tudo que a gente está falando dos fundos nos demonstra que o risco de cada fundo não é o banco onde está o fundo, não é nada disso. O risco de cada fundo é em que tipo de ativo o fundo investe. Então, por exemplo, se a gente tiver um fundo de ações na Caixa Econômica Federal e um fundo DI num banco... vou falar uma gestora de recursos, vocês provavelmente não conhecem, a maioria de vocês talvez não conheça, mas depois eu falo um pouquinho dela. Ou fundo de renda, um fundo DI da Rio Bravo. Obviamente que o fundo de DI da Rio Bravo ele é menos arriscado que o fundo de ações do Banco do Brasil. Por quê? Porque o fundo DI da Rio Bravo compra títulos conservadores e o fundo de ações do Banco do Brasil compra títulos agressivos. Agora, o fundo DI do Banco do Brasil é mais conservador que o fundo de ações da Rio Bravo. Então, o que importa é o que aquele fundo investe, o que tem dentro da carteira desse fundo. É isso que importa para a gente saber qual o risco que um fundo de investimento traz para a gente ou não. Não é onde ele está. E nós vamos falar como é que é a estrutura organizada disso, em termos de legislação e tudo mais também. Tá? Até para vocês saberem como que é o desdobramento disso que eu estou falando em termos de segurança para o investidor. Bom, uma outra modalidade de fundo são os fundos de investimento em cotas de outros fundos, são os chamados fundos de fundos. O que esses fundos fazem? Eles são fundos que compram, ao invés de comprar os ativos, eles compram outros fundos. Vamos supor que eu tenho um fundo de ações. Vamos supor que eu seja um gestor de um fundo de ações. Aí, eu não vou fazer a compra das ações. Eu vou fazer o seguinte, nossa, tem esse fundo aqui, ó, desse banco, tem esse fundo aqui desse banco, tem esse fundo desse banco. Esses fundos são muito bons. Então, eu vou comprar 33% da minha carteira desse fundo, 33% desse, 33% desse. Então, esse fundo vai estar investido nos outros 3 fundos do banco, de outras instituições.
Então, esses são os chamados fundos de fundos. Então, o trabalho do gestor desse tipo de fundo é selecionar os melhores fundos de investimento da categoria que ele investe. Então, existem os fundos de renda fixa, né, FIC de FI, né, existem os fundos de multimercados, ou seja, FICs de multimercado, né, existem os FICs de FIA, né, um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em ações, ou seja, fundo de fundos que compra fundos, ele não compra as ações, ele compra fundos que esses fundos investem em ações, e os fundos de fundos imobiliários, que são fundos que compram cotas de outros fundos que investem no mercado imobiliário. Perfeito? Então, a lógica de um fundo de investimento em cotas, tá? A maioria de vocês já fez investimento em FICs e nem sabe. A maioria desses fundos, ele realmente parte dessa premissa de que ele vai investir num outro fundo ou em outros fundos e montar uma carteira de fundo de investimento, escolhendo os melhores da categoria. Então, os que ele entende que são os melhores da categoria, né? Então, isso é que é a diferença. Então, às vezes você tem, por exemplo, outra coisa interessante de um FIC, né, de um fundo de fundo. Às vezes você tem um fundo que a aplicação mínima dele é 1 milhão. Aí você fala, pô, eu não tenho esse dinheiro, ou tenho, mas seria metade do meu investimento, por exemplo. Ou não tenho, eu tenho 20 mil, sei lá. Mas aí existe um FIC que aplica nesse fundo. Então você investe num FIC que esse FIC vai investir nesse fundo e você não teria acesso se não fosse dessa forma. Entende? Então o FIC também acaba te dando acesso a alguns investimentos que você talvez não tivesse individualmente. Tá? E aí a gente entra num aspecto interessantíssimo também de entender a diferença entre o risco institucional e o risco de gestão dos investimentos. Aqui eu coloquei propositalmente nessa transparência aqui algumas instituições financeiras, né, para a gente dar uma olhada aí, cada um olha para algumas e sente alguma coisa, né, sente, nossa, esse aqui e tal, né, cada um tem um sentimento sobre isso, e a gente vai tentar traduzir isso para uma situação onde a gente consiga destrinchar o risco que representa onde que esse fundo de investimento está. Bom, na primeira parte aqui nós colocamos, né, os bancões mundiais. Colocamos o Credit Suisse, né, o Credit Suisse aqui no Brasil, ele não aceita investidores que não aportem pelo menos 5 milhões de reais. Tá? Então, você, para ser um cliente do Credit Suisse, você tem que ter no mínimo 5 milhões de reais, senão ele não te aceita. Ok? Você tem o JP Morgan, né, o JP Morgan, que é o maior banco de investimentos dos Estados Unidos, perfeito, tá? Você tem o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, né? É brasileiro, da América Latina. E você tem o BNP Paribas, que é um dos maiores bancos da Europa, perfeito? Então, aqui nós colocamos os top mundiais, né? Os bancos aí os maiores aí em termos de tamanho e presença em termos mundiais. Depois nós colocamos os nossos líderes aqui, Brasilzinho e tal, né? É lógico que o Santander, aqui eu estou falando do Santander Brasil, que senão ele também estaria acima aqui dos outros, acima de Caixa, Banco Brasil e tal. Então, aqui temos Caixa, Banco Brasil, Itaú, Bradesco, e aí outros bancos, né? Que a gente tem as nossas contas e a gente conhece mais, a gente se relaciona mais com esses bancos aí. E as gestoras de recursos, né? A Rio Bravo, a Gávea Investimentos, a Quest, a Capitânia, e são dezenas de gestores de recursos que fazem o trabalho de gestão de fundos de investimento, certo? E aí aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora nesse item que eu vou falar para vocês, porque esse item é o item que vai quebrar paradigmas. Esse ponto agora vai quebrar paradigmas de investimento que vocês possam ter ou que vocês não possam ter, que nós vamos quebrar pela informação, pelo conhecimento. Olha só. Primeiro que existem normas, né, expedidas pelo Banco Central, certo, que exigem a segregação da administração de ativos de terceiros e dos ativos próprios de uma instituição financeira. O que é isso, gente? O que é isso? Isso é o seguinte.
O dinheiro que o Itaú tem, ele gerencia porque é dele. O dinheiro de terceiros, ou seja, dinheiro de fundos de investimento, que nós somos os cotistas e nós temos esse dinheiro, ele não pode se misturar com o dinheiro do banco. Ele não pode se misturar com o dinheiro do banco. Ele tem que ser separado, ele tem um CNPJ próprio, uma conta própria, não entra na contabilidade do banco de forma nenhuma. Eles são totalmente separados. Um banco, quando vende um fundo de investimento, o que ele está fazendo é cobrar da gente pela administração. Mas o dinheiro ele não pode usar, ele não pode emprestar ou pagar funcionário, ele não pode fazer isso com esse dinheiro. Esse dinheiro é separado, totalmente separado. Então isso significa, né, e essa segregação dos ativos financeiros próprios, que são do banco, com de terceiros, que são os ativos sob gestão de fundos, essa segregação é denominada de Chinese Wall, né? Justamente a muralha da China, para dar esse caráter de separação dos patrimônios mesmo. Então, o dinheiro do banco não se mistura com o dinheiro dos fundos de investimento, não se mistura. Isso significa que, se eu fizer um investimento num fundo do Itaú, e o Itaú quebrar, eu não perco o meu dinheiro. Porque o dinheiro do fundo que está lá no Itaú não está misturado com o dinheiro do Banco Itaú. Então, se isso acontecer, o Itaú quebrar, né, é lógico que esse é um exemplo, o Itaú quebrar é um exemplo que é quase que, tipo, né, um exemplo engraçado, né, porque tem tantas outras instituições que a gente pode dar exemplo aqui de quebrar, menores e tal, mas, ainda assim, se o Itaú quebrar, né, numa historinha aqui de faz de conta que nós estamos fazendo, o dinheiro que foi investido em fundos, ele é separado, eles não são perdidos. O que vai acontecer é que esse fundo vai ser transferido para que uma outra instituição financeira continue fazendo a administração desses recursos. Então isso significa que não há o risco institucional em fundos de investimento. O risco que há é o risco de gestão. O que é o risco de gestão? Risco de gestão é quando o gestor, o banco, a instituição financeira que administra aquele fundo tomar uma decisão errada, investir numa ação, mas ela cai, coisas assim. Né? Não existe o risco dela quebrar e o fundo quebrar. Em fundo isso não existe, porque o dinheiro, o recurso é separado. Tá? É totalmente separado. Então isso blinda o investimento em fundos de uma forma muito interessante. Por isso que é normal você ver investidores aí com 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões, às vezes montarem uma carteira de investimento só em fundos. Por quê? Porque ele sabe que não importa, ele não está correndo o risco de um banco desse quebrar, ele perder o patrimônio dele. Se uma instituição quebrar, beleza, a outra assume e continua com o fundo. Então isso é uma coisa importantíssima de ser entendido. E aí vai começar a justificar essa conversa que eu já tive com vocês, de falar da Rio Bravo, que eu coloquei aqui, por exemplo, para a gente começar a entender que mundo é esse aqui. Tá? Que mundo é esse aqui que talvez vocês, né, de uma forma geral, só conheçam esse cinquinho aqui que a gente colocou. Que são justamente, me desculpem, mas os que têm as piores alternativas de investimento. Tá? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui um pouquinho mais. Bom, cada fundo ele é estruturado da seguinte forma: ele tem um administrador, uma empresa que administra o fundo. Administrar é diferente de fazer gestão, tá? Administrar é o seguinte: vai calcular, vai ter o regulamento do fundo, vai controlar quem presta serviço para o fundo, vai ver se o gestor, que é quem toma a decisão, está cumprindo o regulamento do fundo, está fazendo o regulamento direitinho. Esse fundo não pode aplicar em ações, então se aplicar, né, ele vai ter que, ele vai ver que ele tem que corrigir a atuação. Você tem o gestor, né, do fundo, o gestor do fundo ele é o responsável aí ele toma a decisão,
Mas observem o seguinte, o gestor ele não encosta no dinheiro, tá, pessoal? Ele não encosta, ele não pode enfiar a mão no cofre e levar o dinheiro para casa. Ele não pode. Esse dinheiro está aplicado numa conta, que é uma conta num banco, né? Que é uma conta do fundo, igual a gente tem uma empresa e essa empresa tem uma conta. Esse fundo tem uma conta, tem um CNPJ, tem uma estrutura jurídica toda separada. E ele vai poder falar, ó, investe ali, investe aqui, e ele dá essas, mas ele não, o resgate do fundo só pode ser resgatado para os cotistas, só para os investidores. O dinheiro do fundo só sai para os investidores, certo? Em termos de resgate e tal. Você tem a instituição custodiante, tá? Que é a instituição responsável pela guarda dos títulos, perfeito? Então, a instituição responsável pela guarda dos títulos é o banco. Então, por exemplo, eu posso investir num fundo da... Opa, parceira. Num fundo da Rio Bravo, que os recursos ficam depositados no Bradesco. Isso pode acontecer, como acontece. Eu posso investir num fundo da Quineia, que os recursos ficam depositados no Itaú. Podem. Então, observem que essas figuras diferentes aqui garantem uma estrutura bem blindada em termos de fraude, esse tipo de coisa, sacanagem, coisas que normalmente a gente pensa que a gente pode estar exposto a risco e necessariamente não está. Tem o distribuidor, que é a empresa que faz a distribuição, a venda das cotas do fundo para os investidores, e você tem a empresa de auditoria, que faz a fiscalização da contabilidade do fundo, das normas legais e tudo mais, né? Então, numa estrutura de fundos, eu coloquei aqui, por exemplo, alguns fundos, né, e como que se distribui. Então, quem é gestor e banco, no caso, dei exemplo aqui do BTG Pactual, né, ele é o gestor, ele é o custodiante, ele é o administrador. Mas o auditor, obrigatoriamente, tem que ser uma empresa terceira. Não pode ser do mesmo grupo financeiro. Tá? O BNP Paribas, como é um banco, também ele é o gestor, ele é o custodiante, ele é o administrador, mas é o outro auditor. O Credit Suisse, mesma coisa. Né? Aí a gente entra nas gestoras, que são as gestoras que não pertencem a bancos, que são empresas especializadas na gestão de fundos de investimento. Então, peguei, por exemplo, aqui a Equitas, né? O custodiante é o Bradesco. Então, quando você investe num fundo que a Equitas é a gestora, você vai fazer o cadastro no Banco de Nova York, que ele tem na BNY Mellon, que ele tem uma divisão aqui no Brasil e tal, que faz a administração de fundos e tudo mais, você faz um cadastro com eles, né? E o seu recurso vai ser enviado para a conta do fundo que fica no Bradesco. Não vai para a conta da Equitas, vai para a conta do fundo. E o auditor é a KPMG. Você tem o Quineia, né, que fica do Itaú, a Intrag, que é do Itaú, né, mas tem esse nome. Assim como você tem a BEM-DTVM, que é do Bradesco, e você tem a BB-DTVM, que é do Banco do Brasil, né, que faz... Então você tem essas instituições. Quest, né, Bradesco e tal. Então você pode ver que cada fundo ele tem uma estrutura muito montada e muito blindada, onde você tem prestadores de serviços diferentes, né, se fiscalizando o tempo todo para garantir que aquelas condições todas acontecem. Então, se o gestor da Quest faz alguma coisa fora do regulamento, vem o pessoal da Mellon e fala, olha, está errado, não pode. Altere isso aí, não pode, fez errado. Então, é isso. Então, essa estrutura de fundos, ela é bem, no Brasil, ela é espetacular, tá? Em termos de regulamentação, em termos de blindagem e tudo mais. Beleza? Aqui eu peguei um exemplo de um fundo, tá? De uma gestora chamada Apogeu, aliás, de uma distribuidora, né? Chamada Apogeu, para vocês entenderem aqui aquilo que a gente falou. Então, olha só. Nessa estrutura aqui nós temos, né, Apogeu Investimento, a empresa que faz, né, a distribuição do investimento. Nós temos Bradesco, né, que é onde o dinheiro fica, certo? A BNDTVM. Nós temos aqui, ó, um fundo multimercado, olha só. Nós temos aqui na lâmina do fundo, todo fundo é obrigado a ter uma lâmina, tá? Isso é uma norma legal, como essa, resumidinha para te dar as informações. Objetivo e política do fundo. O fundo tem por objetivo
proporcionar a seus cotistas rentabilidade no longo prazo através de investimentos em ativos de renda fixa, admitindo estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em renda variável, ou seja, esse fundo não investe em ações. Perfeito? Então já sei que ele é um multimercado sem renda variável. Perfeito? E aqui eu tenho o CNPJ desse fundo, tá? É do fundo, não é da empresa nem do banco, é deste fundo aqui. Essa empresa pode ter 10 fundos, cada fundo tem um CNPJ separado. Tá aqui as informações, a classificação ANBIMA, multimercados, juros e moedas, código ANBIMA, perfil de risco moderado sem renda variável, movimentação inicial 25 mil, tal, não sei o quê. Taxa de administração 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Isso aqui é quanto que o gestor vai cobrar da gente para fazer a administração e tomar a decisão para fazer os investimentos nesse fundo. Então, 1% ao ano, tá? Isso é provisionado diariamente. Então, quando você vê a rentabilidade igual está aqui, ó, ele já descontou mês a mês aqui, dia a dia, ele já foi descontando a taxa de administração, perfeito? Ele tem uma chamada taxa de performance. O que é uma taxa de performance? Taxa de performance alguns fundos cobram, e é normal que cobrem, principalmente multimercado, e renda fixa alguma coisa também, de ações todos, né, normalmente todos, que é o seguinte, ele fala assim, olha, o meu objetivo é bater o CDI. Se eu bater o CDI, 20% do que eu bater é meu, de remuneração adicional. Tá? Então ele já define isso aí. E isso ele também vai provisionando diariamente na cota do fundo. Então você pode ver aqui que esse fundo, por exemplo, ele deu nesse período aqui do ano de 2012, aqui, ó, no ano até o período que eu peguei a lâmina, 118% do CDI. Ou seja, o fundo rendeu, nesse período aqui, dessa data, né, 6,27%, enquanto o CDI deu 5,31%. Em 12 meses, ele teve uma rentabilidade de 12,09% contra um CDI de 10,31%. Tá? Então, observe que é um fundo que, ó, naquele ano de 2012, 118%, em 12 meses, 117%, acumulado 114%. Então, o fundo para dar acima de 110% do CDI. Então, está vendo como é que é o gráfico da rentabilidade dele? Está vendo que ele não é um gráfico doido, cheio de oscilação? Então, isso é um fundo que ele tem uma característica de baixa volatilidade, que a gente fala, ele não oscila tanto, né, e vai a expectativa de entregar uma rentabilidade acima do CDI. Embora a gente está falando que ele não oscile tanto, nós podemos ver que algumas vezes aqui, ó, no primeiro ano principalmente, ele deu 110% do CDI aqui, depois 110%, depois 94%, em junho ele não foi tão bem, 102%, 119%, 130%, 102%, 117%, 102%. Então, é um fundo que, no geral, ele tem assim, uma trajetória até esse momento dessa data. Então, tudo isso vocês podem olhar e já começar a tirar as suas observações de um fundo, que você pode esperar de um fundo desse. Você vai esperar que esse fundo aqui dê 20% ao ano? Não. Se a Selic é 10,75, de repente ele vai dar 12%. Esse é meu objetivo, né? Dá 12,5%. Esse é o meu objetivo. Eu não tem como esse fundo me dar 20% ao ano. Ele não trabalha para isso. Porque para dar 20% ao ano ele tem que ter mais risco. E ele não se propõe a ter esse risco. Tá? Então é isso que a gente tem que ficar esperto. E observem também o seguinte. Observem que este fundo ele tem além da baixa volatilidade, né, ele vai acompanhando ali tranquilinho, né, o CDI. Então, isso já te diz muito com relação ao que você pode esperar aí do fundo. Então, o que nós temos? Ó? Gestor desse fundo, 20 Partners, é uma gestora. Administrador, BEM, distribuidora de títulos de valores, banco custodiante, Bradesco, distribuidor, BEM, consultor, Apogeu Investimentos, auditor, KPMG, informações para aplicação lá, Banco Bradesco, banco tal, agência tal, conta corrente, CNPJ favorecido, Apogeu, Multiestratégia, FIM, que é justamente o nome do fundo, tá? Ah, então André, se eu mandar um dinheiro para isso aí, eu invisto no fundo? Não investe.
Por quê? Porque o fundo não vai saber quem você é. Então o fundo, não sabendo quem você é, vai cair um dinheiro lá e vai falar, o que é isso? Então, como é que é feito esse processo? Né? Tem algumas formas de fazer, tá? Mas basicamente é feito um cadastro seu no fundo, e aí quando você faz a aplicação, ele já sabe porque você já tem o seu CPF cadastrado. Então você manda da sua conta no seu CPF para o fundo, ele, beleza, esse aqui é João que fez o cadastro e tudo mais. E aí ele vai e faz o seu investimento, tá? Beleza? E tem outras formas de você fazer, que é no sistema de conta e ordem, que é a forma como a gente trabalha, que é mais simples, né? Onde você tem uma corretora, você manda o dinheiro para a corretora, aparece todos os fundos lá de vários gestores, vários bancos, e você vai comprando por ali. Né? Bem mais simplificado, porque a própria corretora já faz o cadastro do cliente em tudo quanto é lugar. Então facilita. Aqui nessa lâmina você está vendo também a posição dos fundos. Ó. Você está vendo aqui, olha só que interessante, você está vendo 48% em títulos públicos, pós-fixados, pré-fixados, não tem nada de inflação. Aqui você vê dados estatísticos do fundo, a volatilidade, que é o risco, é a oscilação, né? 0,30 ao ano, ou seja, bem conservador, né? Dos meses aqui explorados, né? 94% desses meses ele ficou acima do CDI e 6% dos meses ele ficou abaixo, né? Não teve nenhum mês com performance negativa, tá vendo? Aqui, ó, a performance mensal foi quanto que foi o impacto da performance mensal de acordo com cada investimento que o fundo fez. Olha que interessante isso. Então aqui na parte de baixo, eu coloquei essa linha preta para mostrar o que são os fundos, na estrutura de fundos. Em cima, repare que o seu dinheiro vai para dentro do cofre, do caixa do banco, ele empresta. Então, ele tem que cuidar de receber desse cara, se ele fizer uma análise de crédito ruim, ele não recebe, mas isso não te afeta. O que te afeta é que se ele fizer isso muitas vezes ruim, ele vai para o pau e você vai perder o dinheiro. Né? No caso do fundo, esse dinheiro vai para um cofre, digamos assim, que é a conta do fundo, e aqui, esse fundo aqui, ele vai comprar os investimentos, que vão ficar aqui dentro do cofre dele. E aí vai sair mensalmente o pagamento da taxa de administração para o gestor, que toma a decisão do que fazer com esse dinheiro, mas não encosta nesse dinheiro. Então, no fluxo de cima, o dinheiro vai para dentro do cofre do banco, e o banco vai fazer o que bem entender com esse dinheiro. No de baixo, o dinheiro não vai para o gestor, ele vai para a conta dele do fundo, que é separada, e só o que sai dele para que não sejam investimentos é justamente para os custos do fundo, que é o administrador, o gestor, auditoria e tudo mais, que isso tudo obviamente tem custo. Então, esse gestor ele pode ser um gestor de bancos comerciais, no caso do BB que você falou, é a BB-DTVM, a Banco Brasil, né, que faz esse trabalho aí no Banco do Brasil. Você tem as gestoras, né, de cada banco comercial, você tem as gestoras, você tem os bancos de investimento, que são aqueles exemplos que eu dei, como o BNP Paribas, o BTG Pactual, o JP Morgan, né, o Credit Suisse e tudo mais, e mais um monte. E você tem as gestoras de recursos, que essas gestoras, em princípio você fala, pô, mas eu não conheço uma gestora. Primeiro ponto você tem que entender. Primeiro ponto é que o dinheiro também não vai para ela. Então, se ela quebrar ou se ela não quebrar, isso não faz a menor diferença. Tá? Porque o que vai acontecer é que vai outra instituição assumir esse trabalho de escolher os investimentos. Ou seja, o dinheiro não está com ela. Perfeito? Então isso é imprescindível que fique muito claro aí. Nesse caso aqui da gestora, imagina que a gente tem uma carreira no mercado financeiro, qualquer um de vocês aí, maravilhosa e tal, e um dia chega o presidente, né? Um presidente qualquer, diferente ou igual a esse, e faça o seguinte, olha, você está convidado, Paulo Marques aí, né, que está sempre aí participando das nossas palestras, inclusive desde o ano passado. Paulo, você vai ser o presidente do Banco Central agora. E aí você vai lá, Paulo teve uma carreira internacional em vários bancos e tudo mais, o cara que entende mercado vai ser o presidente do Banco Central. Aí Paulo vai lá, trabalha, faz isso, aquilo, outro, aumenta a taxa de juros, né, controla a inflação, faz um trabalho magnífico. E aí, política, né, aquelas coisas todas, o outro presidente sai o presidente do Banco Central. Aí o presidente do Banco Central, que é o Paulo, vai falar assim, por que eu faço bem? Poxa, eu administro bem, eu sei administrar o dinheiro, eu sei fazer gestão de recursos de uma forma boa. Então o que ele faz? Fala assim,
eu vou trabalhar como gestor de recursos. Eu vou montar uma empresa de gestão de recursos, onde eu vou tomar a decisão de investimento para os investidores que queiram investir comigo, porque eu fui presidente do Banco Central, eu conheço muito bem o mercado, e é isso. Vocês acham que o Paulo vai chegar no Itaú e pedir um emprego? Vocês acham que o Paulo vai chegar na Caixa Econômica do Banco do Brasil, fazer um concurso, para esperar não sei quantos anos para conseguir chegar lá onde ele quiser? Você acha que o Paulo vai fazer isso? Não vai. O Paulo vai montar a gestora dele, porque ele já tem o conhecimento tudo e ele não precisa ser um banco para isso. Então daí surgem as gestoras de recursos. Então, quando eu falei, por exemplo, da Rio Bravo, o estrategista principal, o dono da Rio Bravo, é o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central lá no governo Fernando Henrique. O Agave Investimentos, do Armínio Fraga, respeitado mundialmente aí, né? Também foi presidente do Banco Central. A Quest Investimentos, do Luiz Carlos Menotti de Barros, né? Que foi presidente do BNDES, enfim, são pessoas do mais alto gabarito. Então quem vai investir com esses caras aí? Quem? E aí? Então isso são coisas que a gente precisa saber e ter a noção. Então se existe uma estrutura que é totalmente separada, segregada, o que é fundo, o que é gestor, administrador, custodiante, qual o risco que eu tenho, bom, se esse cara quebrar e tal, é outro que assume, eu não tenho esse risco. Então em fundos eu vou fazer isso, eu vou escolher os melhores gestores. Porque eu não tenho risco dessa empresa quebrar e eu perder meu dinheiro. Porque a legislação ela é feita dessa forma, né? E isso protege todo mundo, tá? Então, isso que acontece. Vamos falar das taxas, dos tributos e depois eu vou dar uma pinçada aqui em algumas gestoras para vocês conhecerem, tá? Bom, então aqui, fundos DI, fundo renda fixa, fundos multimercado, taxa de administração vão variar. Os DI, tá? Porque aqui eu olhei mais de administração. Os DI vão partir de 0,30, na verdade, ao ano, a 2% ao ano nos multimercados. Isso são taxas que vocês devem aceitar. Devem aceitar no seguinte sentido: fundo DI. Fundo DI, até 0,5%. Até 0,5%. Qualquer coisa mais que 1% num fundo DI de taxa de administração, você está sendo lesado. Você está sendo lesado. Tá? Fundo de investimento DI é até 0,5% que você aceita pagar de administração. Perfeito? Fundo de renda fixa, você pode pagar até 1%, porque ele vai ter fundo com crédito privado, fundo com inflação, que aumenta um pouquinho a complexidade. Beleza, até 1%, tranquilo. Multimercado, até 2%, eu diria que até 2,5%, alguns casos dá para chegar tranquilo, tá? Mas tenta chegar até o 2% ali, porque ali você está bem posicionado para o tipo de produto. Perfeito? Agora, não vai me fazer pegar um fundo de renda fixa igual outro dia o Santander foi multado, que cobrava um fundo DI cobrava 6% ao ano. Quer dizer, se o DI desse 8%, que naquela época o juros estava mais baixo, 6% era a taxa de administração, ou seja, você não ia ganhar nunca, esquece, você não ia ganhar dinheiro. Foi multado pela CVM o caramba. Foi obrigado a colocar o fundo comparativo com a poupança na lâmina dele, porque aquela taxa foi considerada extorsiva, e é. E fundo com mais de 1 bilhão de investido das pessoas. Então, a informação básica. Gente, informação básica. A carência que nós temos no nosso país é de informação básica, em todos os sentidos. É de educação básica. Não é verdade? Então, se nós temos uma dificuldade de educação básica, como é que a gente não vê isso acontecer? Lógico que a gente vai ver acontecer aqui, nos fundos de investimento. Então, o simples fato de não saber fazer a conta ou perceber isso, faz uma diferença de longo prazo tremenda. Tá? Então, esses fundos podem cobrar também, né, normalmente eles cobram taxa de performance, que é aquilo, eles definem uma meta, bater o CDI, então se eles batem o CDI, eles vão ter lá 15% a 20% do que excedeu o CDI, perfeito? Então isso aí também pode acontecer e está dentro da normalidade, tá?
Esses valores são pagos para a administradora, perfeito, e a administradora vai e repassa para o auditor, para o banco custodiante, para o gestor, para todo mundo ali da cadeia, né, os valores que cada um tem que receber, mas isso aqui já inclui todos os custos, tá? Os fundos imobiliários, que custo você tem? Você tem um custo, uma taxa de administração, que cada fundo varia, tem muita variação nisso, mas principalmente existe a taxa de corretagem. Toda vez que você compra um fundo imobiliário, é como se você comprasse uma ação, você paga por transação, comprou o fundo imobiliário, vai pagar, vendeu o fundo imobiliário, vai pagar, e essas taxas variam de corretora para corretora. O que a gente acha razoável é em torno de R$ 14,90 por ordem executada, tá? Então isso é razoável. Tem os fundos de ações, que vocês podem encontrar taxa de administração entre 2% a 6%, só que é o seguinte, ninguém de vocês, pacto de quem está na palestra comigo, ninguém de vocês terá o direito de se dirigir a palavra a mim, caso a gente se encontre na rua, se tiver um fundo de ações que pague mais do que no máximo 4% da administração. No máximo. Vocês vão achar coisa boa de 2%, de 2,5%, vai achar 3%, mas não vai pagar mais do que isso da administração, porque não faz sentido. Não faz sentido, tá? A taxa de performance, ótimo, até porque performance eu acho que é uma taxa boa de pagar, porque significa que o gestor superou o objetivo e vai pegar a parte dele ali no que excedeu, né? Também paga a administradora, certo? Fundos de renda fixa e multimercado, a alíquota de imposto de renda, ou seja, sobre a rentabilidade, obviamente, né? Ela vai começar em 22,5% e vai cair até 15%, são degraus, né? Quanto mais tempo você vai ficando, menor a alíquota que você paga. Nos fundos imobiliários, você tem 20% de imposto na valorização da cota do fundo. Comprei um fundo por R$100, agora ele está valendo 200, então eu vou pagar 20% quando eu vender esse fundo. Por 200 eu pago sobre 100, né? Vou pagar 20 de imposto. E 0% para a pessoa física no dividendo mensal, que é naquele aluguel que ele paga. Inclusive, pessoal, sobre fundos imobiliários, tem no nosso blog aí uma palestra inteira sobre fundos imobiliários para entender a lógica dos fundos imobiliários, tá? Então, quem achou isso aqui interessante, gostaria de se aprofundar mais, existe a palestra gravada, já pronta, tanto no canal do YouTube, quanto no nosso blog lá, disponível para vocês verem, né? E podem também colocar as dúvidas lá e comentando, que de tempo em tempo a gente responde. Fundos de ações, imposto de renda de 15% sobre o lucro no momento do resgate, pago ao governo. Então, essa é a tributação dos fundos de investimento, né? E do fundo imobiliário tem essa característica um pouco diferenciada aí. Como é que eu calculo o valor da cota, para entender a rentabilização? O que é cota? Que cota, André? Você não falou de cota, agora você está falando de cota, de onde vem essa história toda e tal, não sei o quê. Cota é o seguinte, é assim, você fez uma aplicação lá, R$10.000 num fundo, certo? Então vamos supor que o fundo começou agora. Então cada cota do fundo vale R$1, tá? Então você tem 10.000 cotas na hora que você fez a sua aplicação lá. Você tem 10.000 cotas. Todo dia, o que vai acontecer? Os títulos que estão dentro do fundo vão se valorizar, vai ter o dinheiro em caixa. No dia seguinte ele não vai ter, vamos supor que você investiu 10.000, mas ao todo ele tem 10 milhões de várias pessoas e tal. Aí, num dia para o outro, esse fundo se valorizou, né? Aí agora ele tem 10 milhões, esse aqui um pouco mais, certo? E essa valorização desse fundo, você vai pegar essa valorização dos títulos, né? Quanto que eles valem no dia seguinte, se o fundo quisesse vender, então você tem a valorização, você tem mais o dinheiro em caixa, então você tem o patrimônio do fundo, que agora é um pouco mais de 10 milhões. Você tem as despesas do fundo, a administração, custódia e distribuição, que são apropriadas diariamente um pedacinho do dia é recolhido, e aí você vai ver o total da cota. Então você vai ver que a cota que valia, de repente, R$1, agora ela vale 1,01, tá? Não porque isso daria uma variação de 1%, né? Menos que isso, porque é um mês inteiro. Mas, se fosse o caso,
1,01. Então significa que a sua cota agora já se valorizou. Então observe que a rentabilidade divulgada de fundos de investimento já desconta o valor de todos os custos. Então quando você olha a rentabilidade de um fundo, você está vendo realmente o que ele rendeu para você, com exceção do imposto de renda, que vai depender de data, de prazo e tal, tudo mais. Tá? Mas, quando você olha, e aí você pode olhar o seguinte, você vai ver, você vai pegar um fundo DI de 2%, de 5%, né, esses casos assim são muito esdrúxulos, né? De 1%, vamos botar que já é esdrúxulo para DI, ou 1,5% de taxa de administração, você vai comparar com 0,30%, como eles fazem a mesma coisa, independente da instituição que eles estejam, naturalmente, o que vai acontecer? O que vai acontecer naturalmente? Naturalmente, o de 0,30 vai ter rentabilidade maior. Tá? Então, sempre você tem que comparar os fundos e saber disso. Tá? Existem fundos, eu já vi, tá? Muitos casos e tal. Às vezes um fundo cobra 1, o outro cobra 1,5 e de 1,5 consegue te rentabilizar melhor. Ele paga os custos dele e ainda te rentabiliza melhor. Mas normalmente esse fundo ele tem algum componente de risco um pouco diferente. Então, quando você vai para os multimercados, você acha isso com uma frequência um pouco maior, entendeu? Então, às vezes, você pode até achar um fundo com a taxa de administração um pouco mais acima, mas que está entregando rentabilidade real para o investidor, então é um bom fundo também. Mas é importante você ter aquela dimensão de taxas. Fundo DI até 0,5%, fundo renda fixa até 1%, multimercados até 2%, 2,5% no máximo, de ações de 2 a 4%. Acabou. Acabou. Tá? Saber isso. Acima disso, você pode ter certeza que essas taxas estão completamente fora da realidade. Então, assim que é feito o cálculo. Então, aqui a gente está vendo que o cálculo já inclui todos os custos. Então, quando eu vou fazer uma análise de um fundo de investimento, onde eu queira investir, vocês todos, nós todos, a gente faz primeiro uma análise qualitativa, que é entender quem é a empresa que faz a gestão desse fundo, se é o banco, se é a gestora, o que é. Né, o tipo de ativo que integra a carteira do fundo. Esse fundo investe muito em câmbio, operações de câmbio. Esse fundo investe muito em debêntures. Poxa, mas ele está com muito risco, pouco risco. Então, é entender o gestor e como que ele faz para alcançar o resultado. O que ele pretende para alcançar o resultado. Obviamente, né, para vocês isso é uma coisa assim, fora de qualquer possibilidade de você conversar com um gestor e tal, até porque os caras nas reuniões, eles têm um linguajar que, infelizmente, didaticamente seria impossível, né? É um investidor comum entender. Mas a gente ouve os gestores, então a gente tenta extrair o máximo possível, né, da cabeça do cara, como que ele pretende dar o resultado, como é que ele está vendo o cenário econômico e tudo mais. A análise quantitativa é olhar a rentabilidade do fundo em períodos passados, inclusive em crises, comparando com outros fundos da mesma categoria, só se compara fundos da mesma categoria. Compreendendo também, conhecer a volatilidade, ou seja, o risco, a oscilação do fundo durante o período. Essa informação sempre líquida de custos, ou seja, né, é a rentabilidade real dele, com exceção do imposto de renda. Então, assim a gente faz a análise dos fundos de investimento para poder optar por sugerir ou não para um cliente nosso da parte de investimentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o BTG Pactual, o que é importante na análise qualitativa? O BTG Pactual é um dos principais bancos de investimento, gestor de recursos e mercados emergentes, tem mais de 27 anos de história, escritório em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Londres, Nova York, Hong Kong. Conhecimento e experiência da equipe do BTG são seus alicerces. Tem o grau de investimentos pela Fitch Ratings, né? Tem mais de 1.100 funcionários, 55 sócios, 57 associados, patrimônio líquido de cerca de 2,4 bi de dólares. Tá? Então aqui uma informação. Aí, aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha o seguinte, se vocês digitarem lá no site www.bb.com.br, vai aparecer o amarelinho lá, com a logomarca azul e tal. Vai aparecer assim, você, vai estar marcado você aqui, né, estilo, ou você marca, né, se você for um cliente estilo. E aqui vai ter uma abinha chamada Private. O cliente Private do Banco do Brasil é o cliente que tem mais, pelo menos, era 2, não sei se já mudou para 3, a maioria dos bancos já alterou para 3, mas vamos considerar que seja pelo menos 2 milhões de reais investidos com o banco. Tá? E aí você clica lá na abinha de investimentos, procura os fundos e vai lá nos fundos multimercados.
O cliente private ele é um cliente que ele exige mais. Ele conhece mais de investimento, ele quer soluções diferenciadas. Então observem vocês que o Banco do Brasil, para o cliente private, vende fundo do BTG Pactual. Olha aqui embaixo. Olha o que vocês estão vendo aqui. Nas setinhas aqui. O que tem aqui? BTG Pactual High Yield Multimercado, BTG Pactual Red Multimercado Private. Ou seja, o Banco do Brasil, para o cliente de maior nível de patrimônio, ele é obrigado a vender, porque senão o cara não fica. Então isso mostra para vocês o quê? Que os produtos que não estão disponíveis para o canal varejo, alta renda e varejo, estão para o private. E digo mais, você sabe o que são isso aqui que está circulado aqui? Ó, BB Multimercado Multigestor Conservador, Multigestor Moderado, Multigestor Arrojado e Multigestor Arbitragem? Isso aqui são fundos de fundos que o Banco do Brasil compra outros fundos de vários gestores, por isso se chamam multigestor. Então, no site da CVM, os fundos são obrigados, inclusive, a publicar as posições que eles têm. Aí você vai pegar lá o multigestor conservador, você vai ver Rio Bravo, você vai ver Quest, você vai ver Gap, você vai ver não sei quem, você vai ver todo esse pessoal que eu estou falando aqui para vocês, dentro dos fundos do Banco do Brasil. Vai estar aqui. Vai estar aqui. Tá? Então reparem como a gente não sabe, não tem visibilidade, mas aqui nós estamos falando de uma instituição que vocês conhecem, né? Uma instituição e tal, que dedica lá, vocês entrem lá no site e procurem por vocês. Esse aqui eu printei. Cliquem lá no Private, veem os fundos de investimentos, os multimercados começam a aparecer, porque os referenciados DI, renda fixa, tudo a mesma coisa mesmo. E você vai ver isso aqui. Você vai ver ele vendendo fundo BTG. Você vai ver ele com multigestor aqui. Você vai ver aqui embaixo, aqui em cima, quer ver? Ó, um fundo abaixo do multigestor arbitragem private aqui, ó. BB Multimercado Macro Mafre Inversion Private. Gestora Mafre. Está vendido aqui. Está sendo vendido aqui. Entendeu? Então observem aquilo que eu estava falando para vocês. Produtos de qualidade que no nosso trabalho a gente dá acesso ao investidor qualquer que seja ele. Obviamente que tem fundos que dependem de aplicação mínima e tal, mas a gente faz o canal para dar direto acesso. Que o banco só disponibiliza para o cliente private. Né? Então, exemplo aí, mostrando a cobra e matando o pau. Não, matando a cobra e mostrando o pau. Isso aí. Então é isso aí. Bom, BNP Paribas é um dos maiores conglomerados financeiros do planeta, com forte presença na Europa, Ásia, Estados Unidos, uma instituição financeira na primeira zona, banco gigante. Aqui coloquei para vocês verem aqui, ó, quem gosta aí de tênis ou de esporte, vê o seguinte, o que você vê lá? Você vai ver o BNP Paribas em todos os torneios Master Series, que são aqueles jogados na Europa, lá, patrocinador principal. Você vai ver o JP Morgan patrocinando o US Open. Você vai ver o BTG Pactual patrocinando a equipe do Brasil. Né? Esses caras, na verdade, eles participam daquela equipe que vai para o Dakar também. Mas aqui, que estavam nessa foto no Rally dos Sertões. Aqui. E aí tem carro de Stock Car também. Então eles fazem uma divulgação. Eles fazem uma divulgação bem mais segmentada. O cara que gosta de tênis, o cara que não sei o que, não vai botar, tipo, Regina Casé, vamos pegar aqui crédito e tal, não sei o que, tá? Não vai fazer assim, não faz assim, não é uma coisa para todo mundo, tá? Então, eles trabalham isso de forma diferente, são instituições, inclusive para vocês terem uma ideia, tem alguns fundos do JP Morgan, inclusive de previdência, que a gente é fã e disponibiliza um multi-strategy de juros e taxas, que é fantástico, um fundo que dá 115% a 120% de CDI, com baixa volatilidade, um fundo maravilhoso, multimercado. Então, assim, tem muitos produtos desses fundos que a gente consegue dar acesso no nosso trabalho, justamente devido a disponibilizar esses produtos aí para os nossos clientes.
Quest, né, uma gestora independente, Luiz Carlos Mendonça de Barros, sócio fundador, ministro das Telecomunicações, presidente do BNDES. Então, o cara não é bobo aqui, não tem bobo aqui, né? Então, quando a gente fala nas gestoras, embora a gente não conheça, a gente não tem que entender como uma coisa de risco maior, ou não sei o que. Na verdade, a conversa é outra. Na verdade, são produtos extremamente diferenciados, né, e que a gente não conhece simplesmente porque ninguém nunca nos mostrou. Então aqui nós colocamos fundos, todos fundos de renda fixa, para quê? Só para dar uma olhada aqui nas diferenças. Ó, poupança, ó, a poupança cinza claro aqui, né? Nesse período aqui a gente tem que fazer mais atualizado e tal, né? Mas enfim, aí a gente faz no nosso trabalho aí de assessoria. Poupança, o CDI, aqui ó, em laranja. Olha lá, mercado azul claro, Bradesco, FIC, FI, Mercúrio. Está aqui a rentabilidade dele. Caixa Executivo, está aqui a rentabilidade dele. CDI, acima de todo mundo. Desses caras aqui. CDI bateu todo mundo aqui, bateu Caixa, bateu Bradesco. Aí vem aqui, ó, BNP Paribas renda fixa, Mercado Crédito Privado. A BNP Paribas inflação, aqui é um exemplo de inflação. Ah, nossa, mas ele é muito melhor. Senhores, olhem a volatilidade da curva. Ou seja, tem muito mais risco nesse tipo de fundo. Mas também é renda fixa. Por isso que eu coloquei aqui uma grade de produtos de renda fixa para a gente olhar. Tá? E aqui um outro gráfico interessantíssimo, que é esse aqui. Ó. Isso aqui me mostra a relação risco-retorno. Ou seja, o que é essa relação risco-retorno em fundos? Quanto mais para a esquerda, né, onde está essa galera aqui, aglomerada, mais conservador. Quanto mais para a direita, mais arriscado. Quanto mais para cima, melhor a rentabilidade apresentada. Então, reparem que aqui você tem fundos muito conservadores de renda fixa e um fundo de renda fixa que é aquele de inflação, já num risco muito maior, mas entrega maior resultado. O que não pode acontecer é você ter uma situação como aqui a do Bradesco, ó, que ele corre um risco maior do que o CDI, tá vendo aqui ó, a diferença? Maior do que o CDI e entrega um resultado menor, né? Assim como o da Caixa, é exatamente o mesmo risco CDI com resultado menor, né? Então você sempre tem, se você fosse fazer uma escala, né, um gráfico perfeito, você teria aqui no 00, aí que você teria um outro pontinho aqui, aí você teria um outro pontinho aqui, um outro pontinho aqui, um outro pontinho aqui, um outro pontinho aqui. Por quê? Porque quanto maior o risco, maior o retorno que o produto tem que dar. Senão não faz sentido. Para que eu vou correr mais risco para ganhar menos? Não faz sentido nenhum. Beleza?